Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos fazer algumas atividades sobre um assunto que nós já conversamos a respeito dele na aula anterior, que era sobre informações explícitas e implícitas no texto. Informações, só para lembrar, tá? Informações explícitas são aquelas mais claras, tá? Claramente a gente percebe como os personagens, às vezes o lugar, é fácil da gente localizar essas informações. E as implícitas, elas requerem um pouco mais de leitura, de atenção da nossa parte, tá? Então, essas informações a gente tem que ter mais atenção ainda ao ler o texto, né? E é importante não só uma leitura, mas várias leituras para a gente conseguir perceber essas informações. Vamos fazer algumas atividades. E o texto que eu trouxe para vocês é uma piada. Vocês gostam de piada? Vamos lá para o texto, tá bom? Fala o seguinte, ó. Anedota, né? Anedota ou piada, que é como a gente classifica esse texto. Joãozinho e seu pai. O nome da... Nossa, Joãozinho, como suas notas estão baixas? A professora fala. E o Joãozinho aqui responde. É para combinar com o seu salário, professora. Ele fala. Então, olha só. O pai do Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra, comenta contrafeito. Legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Olha só. Questão 1, analisando, né, o texto que nós acabamos de ler. Observe a situação em que se dá o diálogo entre o pai e o filho. Letra A. O momento ele é tenso ou descontraído? E por quê? O momento aí, a situação, ela é tensa ou descontraída? Vamos analisar. O menino está com nota baixa e o pai já ficou, né, pensando, nossa, na minha época era punido com uma surra. E aí eu vou analisar aqui se ele é tenso ou descontraído. A resposta a essa pergunta, ele é tenso, se a gente analisar a situação, né? O momento é tenso. Por quê? Ele pergunta, ó, pela surpresa nas notas baixas, tá? O pai se surpreendeu por ele estar tirando notas baixas. Vamos lá, próxima questão. Continuando analisando o mesmo texto aí, a piada que nós estávamos vendo, tá? Letra B. Como está o pai? Justifique sua resposta com palavras do texto. Como está o pai? Né? Sabendo que a nota dele está baixa. Eu vou responder a pergunta pegando partes, né? Um trecho aí lá do texto na minha resposta aí. Como está esse pai? Tá? Lembraram um pouquinho como é que o pai está se sentindo lá? Ele fica como? Apavorado com o que vê no boletim, pegando palavras do texto, né? Ó, ele fica apavorado com o que vê no boletim. Ele pegou o boletim do filho, tá? Questão 2. Observe a fala do pai de Joãozinho, né? O que ele quer dizer ao comentar que em sua época as notas baixas eram punidas com surras? Não foi isso que ele falou no texto? Na sua época as notas baixas eram punidas com surra. O que ele quer dizer com isso aqui? Já pensaram um pouquinho, refletiram? Aí, crianças, o que ele quer dizer com isso? Pai, se eu chegasse nota baixa em casa, já pensaram? Qual é a reação do seu pai? Como é que ele vai se sentir? O que ele quis dizer com isso, Joãozinho? Ele quis dizer que o Joãozinho merecia uma surra. O Joãozinho merecia uma surra. Na época dele era punido com surra e ele também merecia uma, né? Isso que ele quis dizer. A palavra, né? A informação implícita aqui, que não fica tão clara, mas a gente consegue perceber, ok? Tá dizendo que ele vai dar uma surra nele, né? Merecia uma surra. A intenção dele aí. Por isso que é uma informação implícita, conforme a gente estudou na nossa aula. Próxima questão, ó, letra B. Portanto, nesse momento, que imagem ele provavelmente tem de Joãozinho? Se ele diz que o Joãozinho merecia uma surra, que imagem ele faz do Joãozinho, do filho dele? Já pensaram um pouquinho que imagem ele faz dele aí? O que será que ele imaginou? Como será o Joãozinho na escola? Ele imaginou que ele seria olha só, um mau aluno. Né? Tá tirando nota baixa, então ele é um mau aluno, tá tendo algum problema lá.
Então, isso foi a imagem que o pai fez de Joãozinho. Ok? Vamos para a próxima questão. C. Você acha que o pai pretende dar uma surra no filho? O que você acha? Embora ele tenha falado aqui que ele merecia uma surra e que ele tem uma imagem que ele é um mau aluno, você acha que ele pretende dar essa surra ao filho? Sim ou não? Vamos lá? Não, né? Olha só, não. Essa é uma informação, a sua opinião, né? Que a gente também consegue perceber lendo o texto nas informações implícitas, aquelas informações que não estão tão claras. Embora a gente veja o pensamento do pai, sua opinião, né? De um fato que aconteceu numa época passada com ele. Vamos para a próxima questão, letra D. Então, com que intenção o pai faz esse comentário? Qual é a intenção do pai ao fazer esse comentário? Que ele merecia uma surra, tá? E que imagem de si mesmo ele quer passar para o filho? Que imagem de si mesmo, ou seja, o pai, ele quer passar a impressão, né? Que imagem ele quer passar para o filho? Essa é a nossa pergunta. A intenção ao fazer esse comentário sobre a surra e que imagem de si mesmo, dele próprio, do pai, ele quer passar para o filho. Vamos lá? O que vocês acham? Qual é a intenção do pai a fazer esse comentário? E que imagem ele quer passar para o filho? Vamos lá? Já pensaram aí? Vamos lá ver a resposta aqui, ó. Vamos ver se vocês acertaram e pensaram a mesma coisa, ó. Com a intenção de que Joãozinho merecia uma surra, por isso que ele faz aquele comentário, né? Com a intenção de que ele merecia essa surra, tá? E que na época dele, toda nota baixa era castigado com surra, né? Uma época lá de 1900 e bolinha, um tempo atrás. É uma época que os pais eram mais rígidos e, é claro, eles nos exigiam mais dedicação aos estudos para a gente tirar notas boas. E hoje também não é diferente. Só que não tem mais esse tipo de tratamento que os pais eles realizam com o filho aqui. Vamos para a próxima questão? Tá bom? A gente terminar a nossa piada ou anedota, né? Como a gente costuma classificar esse texto. Questão 3. O humor da anedota está no mal entendido que há entre o pai e filho quanto à compreensão da fala do pai. O humor, a parte engraçada, né, do texto, ele está no mal entendido. O pai e o filho, quando ele fala que ele merece uma surra. E a compreensão da fala do pai. Porque o pai fala que o filho merece uma surra. Mas lembra lá, ele falou assim, então pai, vamos pegar a professora na saída? Então tem dois tipos de compreensão aí na fala, tá? O pai, ele fala, ó, na minha época os filhos eram castigados com surra. Então essa é a fala do pai, a intenção de conversar com o filho. Ó, você merece uma surra. E o filho, o que o filho entende? Antigamente eram punidos com uma surra. E o filho entende, ele diz, tudo bem pai, então vamos pegar a professora na saída? E foi isso que o menino entendeu. E a parte engraçada do texto está aí, nessa compreensão do que cada um quis transmitir, tá? Então a letra A, vamos lá. De acordo com a fala do pai, quem supostamente merecia algum tipo de punição e por quê? Acabei de explicar, né? Quem realmente merecia essa punição? Afinal, era a professora ou era o aluno, né? De acordo com a fala do pai. Quem merecia era Joãozinho, né? Joãozinho porque tinha notas baixas, ok? Notas baixas. E por que a resposta de Joãozinho surpreende? Por que a resposta de Joãozinho surpreendeu? Vamos analisar agora a resposta do Joãozinho. Por quê? Porque o professor seria o responsável, né? No caso, na história aí, o Joãozinho achou que o professor seria o responsável por ele não tirar nota baixa, ok? Então, vocês viram aí como é um texto que dá pra gente ver a intenção do autor, na entrelinhas, de uma forma bem clara, porque é de acordo com o que cada um entendeu. É claro que o Joãozinho pensou assim, não é eu que mereço, é o professor que é responsável. Afinal, ele que me deu a nota, né? Mas se o aluno ele não está estudando, é claro, ele vai tirar nota baixa. Então, estude e se dedique aos seus estudos, tá bom? Isso é só um texto para a gente analisar
uma situação corriqueira, né, no nosso dia a dia. Para a gente concluir a nossa aula, eu vou analisar outro texto com vocês, para a gente concluir a nossa aula hoje, ó. É uma tirinha, também como a gente iniciou hoje. Iniciei com uma tirinha com vocês, eu vou finalizar com essa tirinha, ó. Outra tirinha, no caso. Tem 2 quadrinhos de novo, ó, e é um texto que tem tanto uma linguagem verbal, uma linguagem escrita, quanto não verbal, ou seja, imagens para a gente analisar. Olha o que o Cebolinha fala para Magali. Agora é a Magali que está aqui com o Cebolinha. Vou pegar a máquina fotográfica e só um minutinho, tá? Olha só, ele saindo, a gente vê um desenho aqui que mostra que ele está em movimento, né? Ele vai atrás da máquina fotográfica para poder fazer o quê, ó? Tirar a foto da Magali com o peixão, né? Que eles pegaram lá na pescaria, ok? Isso no primeiro quadrinho. Já no segundo quadrinho, quando ele retorna, olha só o que acontece. Analisa o texto. Lembrando que não tem nenhuma fala. Por si só, você vai entender a mensagem. Se eu perguntar, usando esse texto, se eu perguntasse assim, o que o Cebolinha foi buscar? Você vai dizer máquina fotográfica. É uma informação explícita, bem clara aí. Quais são os personagens? Magali e Cebolinha. Ok? Então, está bem clara a informação aqui, quem são os personagens. A informação implícita, poderia dizer assim, ó, o que aconteceu? Ó, o Cebolinha se assustou, porque o peixe não tinha mais peixe. E o que a Mônica estava fazendo? Olha só a reação da Mônica, analisa o quadrinho. Ela está limpando lá a boca e está feliz, né? Se você for analisar a cara da Magali, na Mônica não, da Magali, né? A Mônica, falo Mônica, ó. Magali, perdão. Magali no primeiro quadrinho. Pro segundo quadrinho, está vendo a diferença de emoção dela aqui, ó? Triste, meio desanimada, com o peixão aí do lado, né? E no último quadrinho, a Magali já está feliz. Afinal, ela fez o quê? Se alimentou, ok? Então, aqui é um texto, tem tanto informações explícitas quanto informações implícitas. A gente pode localizar, ok? Afinal, ela tem a forma de comilona, né? Comeu o peixe todo e o Cebolinha ficou sem poder tirar a sua foto, que era a intenção que ele tinha, ok? Então, a gente pôde compreender aí que a gente pode localizar no texto tanto informações explícitas quanto informações implícitas. E as explícitas são aquelas mais claras, facilmente a gente consegue perceber. E as implícitas requerem um pouco mais de atenção e talvez não só mais uma leitura, mas várias leituras para a gente poder perceber a intenção ou a informação que está subentendida ali, tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!